22, onde fala sobre a parábola das bodas. Parábola significa comparação. Jesus sempre andou fazendo comparação para as pessoas entenderem melhor aquilo que ele queria dizer. Então ele trazia uma palavra espiritual se comparando com algo da terra, porque muitos não tinham entendimento, a mente aberta para compreender totalmente as coisas espirituais. E quando ele queria falar com os discípulos que já estavam mais preparados, ele saía então reservado. Mas geralmente para a multidão, Jesus ele falava em parábolas. E as bodas aqui falam sobre a festa de um casamento, a preparação de um casamento. E Jesus contando essa história, que é uma história real. Ele contou aqui uma parábola, mas era, na verdade, ele contando sobre a história real, sobre a sua vinda. Porque aqui Jesus fala, quando ele fala o rei, ele fala Deus. E quando ele fala o filho, esse filho que era desse rei, era Jesus. Aqui conta essa história quando Jesus, o próprio Deus, enviou Jesus à humanidade como homem, para preparar o caminho da salvação. E as primeiras pessoas, os primeiros povos a receber essa oportunidade, esse convite, foram os judeus. Só que muitos dos judeus se comportaram de forma que não agradavam ao Senhor Jesus e nem agradou a Deus. E muitos pereceram por isso. Então aqui fala que os judeus, pelo primeiro povo, nação escolhida, eleita do Senhor, foi escolhida para que Jesus viesse entre eles. Só que quando Jesus veio, eles não reconheceram. Eles não quiseram, não é que não puderam, eles não quiseram, porque Jesus fez tudo para que eles entender que ele era filho de Deus, que ele era a salvação, o Salvador, que havia já sido pregado com os profetas do Antigo Testamento, e havia se pregado através de João Batista, que ele viria, o Messias viria, mas aquele povo endurecia o coração. Então aqui se fala, ele conta a história de um homem, um rei, que estava preparando a festa do casamento do seu filho. E aqui Jesus comparado ao filho do rei como esposo. E ele estava preparando a sua igreja, a sua noiva. Então Jesus ele falava que este rei, ele preparou tudo, né, deixou tudo pronto certinho já para a festa e mandou-se convidar os convidados principais. Eram seus amigos mais próximos, mas eles o rejeitaram. Quando recebeu o convite dessa festa, dessas bodas, né, deste casamento, muitos deram desculpas. Uns desculparam por uma coisa, outros desculparam por outras. Outros foram tão cruéis que chegou ao ponto de matarem, de machucarem. Assim aconteceu com Jesus. Porque foi o próprio judeu, não foram os gentios, mas foi o próprio judeu que provocou a morte de Cristo na cruz. Foi eles que judiaram de Jesus. Mas, louvado seja Deus, Deus ele não desiste do ser humano. E a Bíblia diz então que aquele rei, por tudo aquilo que tinha acontecido, ficou nervoso, se irou. Aleluia, louvado seja Deus, e mandou com que aquele povo fosse, eles recebessem seu castigo. Louvado seja Deus pelo homicídio que eles haviam cometido, né? Pela maldade, pela rejeição de tudo mais que eles tinham feito. E aí então eles provocaram a ira de Deus. E a Bíblia diz então que Deus falou, olha, quer saber de uma coisa? Então, a partir de hoje, eu não venho só para os judeus, mas eu venho para todas as nações. A partir de agora será aberta a oportunidade para que todas as nações se acheguem até a salvação. Então o Senhor, ele através de Jesus, Deus, com a morte de Jesus na cruz, abriu-se a oportunidade para os gentios que somos nós hoje. Né? Fazemos parte sim do povo de Israel, fomos aí enxertados, fomos aí aproximados deste povo, né? Louvado seja Deus, mas através da morte de Jesus, né? E aí então Deus deu oportunidade para que os gentios, as outras nações se achegassem à salvação. E ele falou, olha, vai aí pelos caminhos, vai pelos campos e valados e convide todos que você encontrar pelo caminho, sem exceção, sem exceção. Pode chamar e convidar, porque eu quero a minha casa cheia. E assim aconteceu. Louvado seja Deus. Eles foram, e todos que os encontraram, trouxeram para dentro da casa. E aí então, trazendo todas essas pessoas, começou-se a festa nupcial. Só que havia algo. Para que essa festa terminasse, se completasse, era necessário que todos aqueles que se achegassem até essa festa fossem diferenciados, recebessem não só o convite, mas que aceitassem as condições, louvado seja Deus, para participar daquele jantar.
É assim como uma festa de gala, né? Uma festa que eles costumam fazer, festas de a rigor, muitas pessoas fazem por aí. Eles colocam lá, olha, todo mundo tem que vir com uma roupa, né? Tem que ser todo mundo assim, né? Louvado seja Deus. Então aqui também era assim. Era necessário que estivesse vestido de uma veste. Só que tem um porém. A veste trajada aqui nupcialmente, nessa festa, não era uma veste, como Jesus está fazendo uma parábola, uma comparação, aqui trazendo para o mundo espiritual, não era uma veste física, uma roupa que você, né, apalpa, você vê uma camiseta, uma saia, uma calça. Era algo espiritual. E esse algo espiritual era trazido o quê? Pelo caráter da pessoa, pela mudança, transformação interior da pessoa. Louvado seja, porque quando se fala aqui, louvado seja Deus, veste nupcial no versículo 11, está se falando sobre o caráter puro, está falando sobre a imaculação, está falando sobre, louvado seja Deus, a pessoa ser verdadeira. Então nada de valer aquele povo entrar lá de qualquer jeito, então tinha que ter ali conforme tudo aquilo que estava sendo pedido. E até que então, aí Jesus, né, o nosso Deus disse, né, disse o rei então, louvado seja, antes encontrou-se com um homem dentro dessa festa, e esse homem não estava trajado, ele não estava com as vestes certas. Então esse rei chegou e chamou a atenção dele: quem mandou você entrar? Quem te deu a oportunidade para você entrar aqui? Como você entrou aqui? Que era tudo, né, conforme tinha que ser. Se fosse você com essa roupa errada, você seria barrado. Mas como você conseguiu entrar, né? E o homem não falou nada, o homem não tinha respostas para dar. Então o rei se irou com aquele homem e disse ao amigo: olha, pega ele, amarra os seus pés e as suas mãos e pode jogar ele, louvado seja Deus, né, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Aí eu posso dizer, o que eu quero trazer com essa palavra essa tarde? Você pode ver que no início dessa palavra, aparentemente, a gente já consegue ter uma noção do que seria isso. Nós sabemos que Jesus veio para uma promessa. Jesus, ele veio a este mundo para se cumprir uma missão, e logo mais daqui, quando o Pai determinar Jesus, ele voltará, né? Louvado seja Deus, para dar o término de tudo isso. Hoje, os crentes, não só os crentes, mas toda a humanidade, nós temos a oportunidade de sermos convidados para bodas, para uma festa, que está sendo preparada já. Ou seja, já está preparado, né? Louvado seja Deus. E essa festa, ela não será aqui, mas ela será no céu. Então, a partir do momento que eu e você nasce nessa terra, nós já somos convidados por Jesus para participar dessa festa. Não é obrigado, mas é necessário que nós venhamos ter a consciência que se eu e você não se preparar, ou quiser entrar de qualquer jeito, você pode até entrar de qualquer jeito no templo físico, numa igreja. Você pode até permanecer ali da maneira que você acha, da maneira que você foi ensinado, que talvez para você seja certo. Porque o Espírito Santo nos incomoda, ele nos ensina, mesmo quando estamos sendo erroneamente ensinados pelos homens. Mas por amor, o Espírito Santo nos ensina, louvado seja Deus. Porque naquele dia, quando se tocar a trombeta, antes da última trombeta, ninguém poderá dar desculpa, ninguém poderá falar nada, como aquele homem que se emudeceu, quando o rei perguntou para ele: como você entrou aqui? Não tinha como você entrar aqui, você não está preparado com as vestes nupciais, então você não era para estar aqui. Assim será também, porque ninguém passará na porta do céu naquele dia, nem quem hoje já foi chamado por Jesus, sem estar trajado da roupa nupcial. Então hoje Jesus está ainda convidando, porque na época o Senhor Jesus convidou os judeus não quiseram, fizeram tudo errado, e Deus tirou contra eles, mas também nos deu a oportunidade como gentios. E hoje Jesus já cumpriu com a sua morte, seu preço lá na cruz por nós, e nos convida. Você pode perceber que há dias, cada dia que passa, o Evangelho tem sido cada vez mais avançado, mas tem se prosseguido, tem se crescido no mundo de uma forma, às vezes, meio que, né, que a gente às vezes fica meio que erroneamente por certas pessoas, mas nós sabemos que sempre de uma certa forma Jesus, ele está nos alertando qual é a verdade. E para entrar no céu, aqui a própria Bíblia diz que essa veste que nós temos que nos trajar, nós temos que se vestir, é a veste do caráter, é mudança de vida e transformação. Porque personalidade Deus não muda, porque cada um de nós nasce com uma personalidade, mas o caráter é necessário mudar.
Porque qual que é o caráter? O que tem que ser mudado? É nossas atitudes. Outrora eu e você fazia a nossa vontade. Outrora eu e você fazia conforme nós achávamos que era certo. Mas quando Jesus veio até nós, chegou até nós, a nossa vida, abriu nossos olhos espirituais, a nossa mente, Ele nos ensina como se portar. Ele nos ensina quais atitudes devemos tomar. Ou seja, como Paulo disse, seja meu imitador como sou de Cristo. Então ele não fala para imitar homem e mulher, ele fala para imitar o próprio Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que ultrajar o que? O caráter de Cristo. Então, ou seja, Jesus vai nos ensinar a ser verdadeiros, Jesus vai nos ensinar a ser imaculados, que imaculados é sem mancha, sem pecado. Não que nós não vamos pecar, eu falo o pecado contínuo. Porque existe uma diferença de ser um pecador arrependido e de ser um pecador que peca toda hora e não tem noção, não tem nenhum desejo de se arrepender. Ou tem um desejo, mas não muda, não se transforma, não sai daquela situação. Porque é necessário. Porque Jesus sabe que quando nós estivermos aqui na terra, nós vamos pecar, nós vamos errar. Só que quando nós nos arrependemos, abandonamos nosso pecado, nós somos purificados por Deus. Purificados pelo sangue de Jesus. E é isso que Jesus está falando aqui. Mas ainda há oportunidade disso acontecer. Só que vai chegar um momento que quando essa oportunidade se findar, a única coisa que vai restar para nós é o juízo. E no juízo, aqui diz aqui mais embaixo, que muitos serão amarrados, os seus pés e suas mãos, e serão jogados nas trevas exteriores, ou seja, no pecado, no inferno, por causa do seu pecado, louvado seja Deus. E lá diz a palavra de Deus que haverá pranto e ranger de dente, desespero, não terá mais para onde correr, não terá mais para onde se escapar, porque Jesus falou que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E o que Jesus quer dizer com poucos escolhidos? É aqueles que vão obedecer. Porque você vê, a humanidade é muito grande, a quantidade de pessoas que Jesus chama é muito grande. Só que só vai dar ouvidos aos escolhidos. Só aqueles que obedecerem, só aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que fazerem a sua vontade, ser transformados por Ele, estarem na presença dEle, aguardando a Ele. Louvado seja Deus. E cada vez melhorando mais, porque a Bíblia diz que nos tempos que estamos vivendo, os que são sujos vão se sujar mais, e os que são puros vão se purificar mais. Então é cada vez mais se afastando do pecado, cada vez mais mortificando a carne e se purificando, se aproximando de Jesus. Então não tem outra forma de entrar no céu. Ou você aceita a vontade de Deus de bom grado, de coração, e fica na presença do Senhor fazendo a vontade do Senhor, ou nós então tomamos a nossa decisão de desistência. Agora há aqueles que ficam meio termo, nem nenhum nem outro, nem pé no mundo, nem pé na igreja, eu também meio termo. E muitos desses vão cair. Por quê? Porque quando chegar naquele momento, a Bíblia ainda diz, nós entendemos que naquele dia, não está escrito, mas nós entendemos que naquele dia há pessoas que vão querer se justificar, mas a sua justificativa não vai adiantar, porque o homem em si não pode se justificar. Quem nos justifica é Deus. É Ele que nos justifica, né? Então a oportunidade é hoje, é agora, né? Uma palavra aí fácil de entender, meio que para muitos fortes, né? Porque quando a gente fala nessa questão, as pessoas falam, que palavra forte. Mas entenda você, aquilo que, quando Jesus vem aparentemente com a palavra dura, é porque Ele realmente sabe do que nós precisamos. Porque muitos querem só ouvir o que querem ouvir, mas não querem aceitar aquilo que Jesus quer. E Jesus sabe o que é melhor para nós, porque a vontade dEle é perfeita. Então receba essa palavra esta noite. Lembra você, é sua responsabilidade. Se preocupa, porque os dias estão se findando, as horas estão se findando. Jesus está chegando aí, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a palavra continue falando no teu coração, que o Senhor abençoe o seu término de noite, seu dia de amanhã. Eu sei que você está cheio de problemas, o mundo não está fácil de sobreviver aqui, mas Jesus disse que nós seremos mais que vencedores na pessoa bendita dEle, amém? Vamos confiar no Senhor, vamos buscar a ajuda do Senhor e vamos ficar firmes, para que quando isso vier acontecendo na nossa vida, nós vamos ficar livres de todo sofrimento, de todo choro, de toda dor, de toda angústia, porque a Bíblia diz que o céu que está preparado para nós é aquele céu que nós vamos viver em paz. Só lá é possível viver em paz, sem tudo que nos traz aflição neste mundo, amém? Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus, amém?